do profeta Daniel, capítulo de número 9. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 9. Após ler o texto, não feche sua Bíblia, deixe a Bíblia aberta, porque Deus fala e fala através da sua palavra, que é a única que pode entrar na divisão da tua alma e do teu espírito. As minhas palavras não podem fazer nada, tem poder para fazer nada, mas a palavra de Deus tem poder. A partir do versículo 1, está escrito assim, Daniel capítulo 9. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, rogos e com jejum, e pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Até aqui, irmão. Até o versículo 4, eu estarei lendo. Amados, o povo de Israel até hoje enfrenta momentos difíceis durante a sua história. Sempre foi um povo muito perseguido. E um dos momentos mais marcantes da história desse povo, com certeza foi esse momento aqui, o famoso cativeiro da Babilônia. Tenho certeza que todos vocês que estão aqui nesse momento já ouviram falar, de forma direta ou indireta, através de uma música ou de uma pregação, falar desse cativeiro, falar desse momento que esse povo enfrentou, que em resumo, basicamente, Deus permitiu que Nabucodonosor, o rei de Babilônia, conquistasse Jerusalém e o povo de Judá, e os levassem como escravos, como cativos para a Babilônia. E o Salmo de número 137 vai nos revelar que os babilônicos eram tão malvados, tão cruéis com os judeus, que o salmista diz que quando o povo ia para a beira do rio Quebar, em Babilônia, os babilônicos faziam questão de ir até lá, olhar para os judeus e perguntarem e pedirem: cantem para nós uma daquelas músicas que vocês cantavam em Jerusalém. E os judeus olhavam para eles e respondiam: como nós poderemos cantar se estamos longe da nossa terra? Como poderemos cantar se estamos vivendo aqui como escravos? Como poderemos cantar se estamos abatidos, tristes? Não temos força para cantar, não temos alegria para cantar, porque estamos longe da nossa terra e da nossa família. Porque a maioria do povo foi levado como escravo para a Babilônia. E o salmista diz que nesse momento muitos judeus ficaram revoltados com Deus, magoados com Deus, abatidos com Deus, ao ponto que pegaram os instrumentos de adoração e penduraram, colocaram de lado, esqueceram, por causa do momento que eles estavam vivendo em Babilônia. Vou te dar um exemplo. Imagine você, irmão, em um leito de hospital, e então chegar até você um ímpio, uma pessoa que não é cristã,
olhar para você naquele momento e pedir: cante agora para mim uma daquelas músicas que você cantava lá na igreja. Não é você que é crente? Não é você que ia para a igreja na quarta, na sexta e no domingo? Cante agora uma daquelas músicas que você cantava lá na igreja. Cante agora um daqueles hinos que você cantava no departamento. E você olhar para essa pessoa e dizer: como é que eu posso cantar se eu estou aqui nesse leito de hospital? Como é que eu vou conseguir cantar se eu estou nesse lugar de tormento? Como é que eu vou conseguir cantar se eu estou enfermo? Eu não tenho alegria para cantar, não tenho forças para adorar o Senhor. É basicamente isso, se fosse no dia de hoje. E esse acontecimento aqui, irmão, ele é muito interessante, porque ele se parece muito com muitos momentos da minha e da sua vida. Eu quero tomar como base esse momento que Israel enfrentou para tirar lições para a minha e para a sua vida. Porque, irmão, tem momentos na nossa vida que Deus permite que situações cheguem na nossa casa que a gente não entende, a gente não compreende. Assim como o povo de Israel ficou revoltado, ficou magoado, ficou decepcionado com Deus por causa do cativeiro da Babilônia, tem momentos que eu e você também não entendemos porque é que Deus permite que certas situações cheguem à nossa casa. Eu imagino que muitos judeus, quando chegaram em Babilônia como escravos, olharam para os céus e perguntaram: mas Deus, nós não somos o teu povo escolhido? Não somos a nação santa? Não somos a menina dos teus olhos? Por que então o Senhor permitiu que fôssemos escravizados por pessoas que nem crentes são? Essa foi a pergunta de Abacuque no seu livro, se você ler. E tem momentos que da mesma forma acontece na minha e na sua vida. Acontecem situações que a gente não compreende, não entende. Nossa mente humana não compreende porque Deus permite que certas situações cheguem à nossa vida. Ao ponto, irmão, que não é raro, não é incomum hoje em dia encontrarmos pessoas, entre aspas, decepcionadas com Deus. Não é raro encontrarmos pessoas abatidas, tristes com Deus. Não é raro encontrarmos pessoas magoadas com Deus. Não é raro encontrarmos pessoas decepcionadas com Deus. Não é raro encontrarmos pessoas que saíram da igreja, que hoje estão afastadas do caminho do Senhor, porque a porta não abriu, porque a cura não chegou, porque o milagre não aconteceu, porque o casamento não foi como ele sonhou que seria. Não é raro encontrarmos pessoas afastadas do Senhor dessa forma. Assim também, como não é raro encontrarmos pessoas dentro da igreja, como a dracma perdida, pessoas que estão abatidas, pessoas que estão depressivas, ansiosas, tristes, quem sabe até pensando em sair da igreja, deixar Jesus, porque a enfermidade bateu na porta, porque a crise chegou no casamento, porque a dificuldade chegou na família, porque o desemprego chegou na sua casa. Nessa manhã eu quero falar com você sobre essas situações. Nessa manhã eu quero conversar com você e te mostrar que Deus, Ele tem um propósito para cada processo da nossa vida. Eu quero tomar como base essa história para te mostrar que Deus está no controle da nossa história, que Deus está no controle da nossa vida e que Ele não desperdiça sofrimento na vida do seu povo. Eu quero te mostrar nessa manhã, baseado nesse livro, que Deus tem um propósito para cada situação que Ele permite que chegue na sua vida.
Deus tem um propósito. Mas, Júnior, o que foi que Daniel entendeu no capítulo 9? É simples, irmão. No capítulo 9, o texto que nós lemos, a Bíblia nos mostra que Daniel começou a ler um dos livros dos profetas de Israel, em específico o livro do profeta Jeremias, capítulo 25, se não me engano. Esse momento aqui, o povo de Israel já estava no cativeiro há cerca de mais de 60 anos, aproximadamente. E Daniel começou a ler, e enquanto ele lia o livro do profeta Jeremias, enquanto ele lia a palavra de Deus, ele foi entendendo algumas coisas em relação ao cativeiro, em relação ao processo, em relação àquele momento que Deus tinha permitido que o povo entrasse. E eu quero que nessa manhã, eu e você, possamos entender aquilo que Daniel entendeu enquanto lia a palavra de Deus. Júnior, e o que foi que Daniel entendeu? Primeiro, Daniel entendeu que o povo de Israel entrou naquela situação com data marcada para sair. Vou repetir. O povo de Israel entrou como escravo em Babilônia com data marcada para sair. Deus permitiu que o seu povo entrasse naquela crise, naquela dificuldade, com data marcada para sair. Observe o texto. Observe o texto. Versículo de número 2. Daniel entendeu que Deus havia permitido que Jerusalém ficasse até no máximo 70 anos naquela situação. Ou seja, quando Israel entrou em Babilônia, quando Israel entrou naquela situação, no calendário celestial, Jeová pegou a sua caneta e marcou o dia. Daqui a 70 anos, Babilônia querendo ou não, Nabucodonosor querendo ou não, o meu povo sai. No calendário celestial, no calendário de Deus, já estava marcado o dia para o povo ser restaurado, ser liberto, ser fortalecido e levado de volta para a sua terra. O povo entrou com data marcada para sair. E na minha e na sua vida não é diferente. Toda vez que Deus permite que uma crise chegue à sua casa, toda vez que Deus permite que alguma dificuldade chegue à sua vida, toda vez que Deus permite que situações cheguem na sua história, a data já está marcada para acabar. Toda vez que Deus permite que você entre em uma situação, Ele automaticamente já marca o dia de você sair. Toda vez que você entra em uma dificuldade, automaticamente no calendário celestial já é reservado um dia para a tua saída. Você pode não entender, você pode não compreender, você pode até não acreditar, mas Deus já tem uma data marcada para a tua restauração. Deus já tem uma data marcada para a tua libertação. Deus já tem uma data marcada, uma data reservada para você ser levantado da situação que você está enfrentando na sua vida. Deus já tem um dia específico para transformar as tuas lágrimas em sorriso. Você crê que Deus já tem um dia marcado para o teu culto de ação de graças? Você crê que Deus já tem um dia reservado no seu calendário para aquele que está quebrado ser restaurado, para aquele que ser caído ser levantado, para aquele que está preso ser libertado, para aquele que está fraco ser fortalecido? Deus já tem reservado no calendário celestial um dia marcado para a tua restauração. Deus não desperdiça o sofrimento na vida do teu povo. Agora é importante eu deixar bem claro aqui.
Isso se aplica ao povo de Deus. Tudo que eu estou falando aqui se aplica ao povo de Deus, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. Não, irmão, não basta você crer, não basta você frequentar a igreja, não basta você entrar na live todos os dias, não basta você apenas ler a Bíblia de vez em quando, não basta você abrir a sua Bíblia no Salmo 23 ou no Salmo 91 e colocar no seu quarto, e colocar na sua casa, e colocar no seu carro lá aberto, pensando que isso vai afastar os demônios e a dificuldade da sua vida. Não basta isso. Para você ter a sua vida cuidada, transformada, consolada pelo Espírito Santo de Deus, você tem que entregar a sua vida a Cristo. Se você quiser que as situações cheguem na sua vida e você tem uma data marcada para sair, você tem que entregar a sua vida a Cristo. Você tem que entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Se você não entregar a sua vida a Cristo, Jesus não vai invadir a tua vida para te obrigar a entregar o controle a Ele. Quem faz isso é o diabo. O diabo não pode ver uma brecha, não pode ver uma porta meio aberta, que ele lança o pé na porta, entra e bagunça tudo. Jesus não. Jesus é educado. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo e com a tua família. Importante, ele não disse: eis que estou às portas e bato. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Nesta manhã, Jesus só precisa de uma porta aberta. Ele não precisa de muitas portas. Apenas uma porta aberta e Ele pode transformar a sua vida. Você quer que Jesus guie a sua vida? Você quer que Jesus controle a sua vida? Então você tem que entregar a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré. E aí sim você vai se enquadrar nisso aqui. E aí sim você vai entender, você vai descansar, você vai ter paz, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à crise. Porque muitos judeus, a maioria, não se revoltaram contra Deus quando foram para o cativeiro. Por que não se revoltaram? Porque mesmo eles estando longe de casa, longe da família, vivendo como escravo, eles entendiam que Deus estava no controle da sua vida, que Deus estava cuidando deles, e aí sim, eles tinham a paz, eles tinham a tranquilidade, eles tinham força, eles conseguiam dormir à noite, mesmo vivendo como escravo, eles conseguiam dormir à noite, porque entendiam que Deus estava no controle da situação. Você quer, meu irmão, dormir à noite, mesmo quando a enfermidade está na sua vida? Você quer ter paz mesmo quando o desemprego bateu a tua porta? Você quer ter tranquilidade mesmo quando o casamento não está bem? Entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. E então você entenderá e você terá confirmação mediante ao Espírito de Deus na sua vida que Jesus está no controle de todas as coisas na tua história. Vou te dar um exemplo para você entender. Eu acho muito interessante quando Jesus ele chega até os apóstolos e ele chama os apóstolos para atravessar para o outro lado do lago. É Jesus que convida os discípulos: venham comigo e atravessemos para o outro lado. E aí o texto diz que durante a travessia uma grande tempestade se levantou, ventos fortes, ondas altas, o barco quase estava afundando. E para piorar, entre aspas, Jesus estava dormindo no barco. Irmão, é muito fácil a gente entender a tempestade que seguiu Jonas. Porque o Jonas estava fugindo da vontade de Deus. Então quando você foge da vontade de Deus, é entendível que a tempestade lhe persiga. Mas com os apóstolos, a Bíblia diz que eles estavam apenas obedecendo à vontade de Jesus.
Eu disse aqui, não foi os apóstolos que convidaram Jesus para atravessar para o outro lado. Foi Jesus que convidou os apóstolos. Foi Jesus que ordenou os apóstolos. Então os apóstolos estavam apenas obedecendo a ordem de Jesus. Imagine você, irmão, se Jesus chegasse agora até você e dissesse: olha, vamos para uma viagem. O que é que você pensaria? Você pensaria: ora, se é Jesus que está me convidando, a viagem será tranquila, a viagem será top, será maravilhosa. Porque se ir com um bom amigo é bom, imagina ir com Jesus. Mas não foi isso que aconteceu. Porque mesmo eles obedecendo à vontade de Jesus, o texto diz que uma grande tempestade se levantou. Uma grande dificuldade aconteceu. Um vento forte abateu. O barco quase que afundava. Então o que é que Jesus queria ensinar aos apóstolos e queria ensinar a mim e a você nessa manhã? Jesus queria ensinar que a viagem pode até ser perigosa, mas a chegada do outro lado é garantida. A viagem pode até ser perigosa, mas a chegada do outro lado é garantida. Quando você aceita o chamado de Jesus, quando você aceita o convite de Jesus, quando você obedece à ordem de Jesus, a tempestade pode se levantar, o vento pode ser forte, o barco pode balançar, mas você não afunda, a tua família não acaba, teu ministério não é destruído, porque Jesus está com você. A viagem pode até ser perigosa, mas a chegada do outro lado é garantida. Jesus garante a chegada do outro lado. Jesus garante que você chegue ao outro lado. Eu não sei como é que está a tua família nessa manhã. Eu não sei como é que está a tua vida nessa manhã. Eu não sei como foi que você chegou nessa live nessa manhã. Mas eu quero te lembrar nesse momento que se você aceitou ou aceitará o chamado de Jesus nessa manhã, pode ficar tranquilo, pode descansar, porque a viagem pode ser perigosa, o vento pode ser forte, o mar pode estar bravo, mas você chegará do outro lado em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque Jesus foi quem te chamou para essa viagem, até o dia que Ele raiar nas nuvens e vier arrebatar a sua igreja. O povo chegou do outro lado, os apóstolos. E Israel saiu do cativeiro, porque quando completou os 70 anos, Babilônia querendo ou não, o povo saiu. Nabucodonosor querendo ou não, o povo saiu. Quando chegou o dia reservado pelo Senhor no calendário celestial, a Babilônia foi derrotada. Os babilônicos foram derrotados. Os babilônicos foram destruídos, irmão. Babilônia não sabia, mas a data da sua derrota já estava marcada no calendário de Deus. Irmão, não queira devolver o mal com o mal. Não queira devolver o mal com o mal. Se algumas pessoas te tratam como os babilônicos trataram Israel, entregue na mão de Deus, porque Ele é o justo juiz que julga a causa do seu povo. Então, primeiro, Daniel entendeu que o povo entrou com data marcada para sair. Segundo, Daniel entendeu, irmão, que foi Deus que permitiu que aquela dificuldade chegasse na vida do seu povo. Eu vou repetir, não foi o diabo, não foram os demônios, foi Deus que permitiu que essa dificuldade chegasse na vida de Israel. Daniel entendeu isso. Irmão, o evangelho coach, entre aspas, esse evangelho coach que estão pregando por aí, quando chega em um texto como esse, fica bugado, cai. Porque esse evangelho, irmão, esse evangelho que você vê no Instagram, no Facebook, no TikTok, que fala para você que você é um leão adormecido,
que você nasceu para vencer, que você foi criado para vencer, não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Esse não é o evangelho de Jesus. Irmão, pare de ser alimentado por fast food da palavra de Deus. Vou repetir, fast food da palavra de Deus. Tem pessoas que têm a sua vida espiritual alimentada por reels do Instagram. Ele não tem paciência para sentar e ouvir uma palavra ministrada pelo pastor no culto de doutrina. Ele prefere ficar vendo os vídeos de 1 minuto no Instagram, vendo pessoas falar para você que você é um leão adormecido, que você nasceu para vencer, que foi criado para vencer. Aí quando Deus permite que uma dificuldade chegue até a sua casa, ele vai embora da igreja, ele se desvia, porque está sendo alimentado por fast food, por lanche espiritual, por coisas passageiras. Não é pelo pão vivo que desceu do céu para matar a fome de toda a humanidade. Eu quero nessa manhã tirar da sua mente esse Deus que o falso evangelho coach tem pregado para você. Irmão, vai ter momentos na sua vida que Deus, que vai permitir que certas situações cheguem na sua vida. Vai ter momentos que Deus vai permitir que certas dificuldades cheguem na sua vida. Vai ter momentos que é Deus que vai permitir que você derrame algumas lágrimas. E aí você pode estar se perguntando: por que, Júnior? Deus é masoquista? Deus tem prazer na minha dor, na minha aflição? Deus tem prazer em me ver chorar? Deus tem prazer em me ver sofrer? Não, irmão. Deus não tem prazer na tua dor. Deus não tem prazer na tua aflição. Deus não tem prazer na tua angústia. Mas é porque Deus prefere te ver chorar por alguns momentos aqui na terra do que te ver chorar por toda a eternidade no inferno. Deus prefere te ver passar por algumas situações difíceis aqui na terra do que te ver condenado por toda a eternidade no inferno. O pregador que mais pregou sobre o inferno, pasmem, foi Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, ele foi tão enfático em falar sobre o inferno que ele disse: se a tua mão te faz pecar, arranque ela. Se é o teu olho que te faz pecar, arranque ele. Porque é melhor você entrar no céu sem uma mão, sem um olho, do que ir com todo o corpo para o inferno. Porque no inferno o fogo não se apaga e o bicho não morre. E por que foi, Júnior, que Deus permitiu que Israel entrasse nesse cativeiro, nessa situação? Simples. Porque o povo de Israel, depois que entrou na terra prometida, esqueceu de Deus. Vivia entre altos e baixos. Depois da morte de Davi, então, o povo esqueceu totalmente de Deus. Quando o povo estava no deserto, aí o povo dependia de Deus. Porque não tinha casa, não tinha uma terra, um país, não tinha uma grande sociedade. Mas quando o povo entrou em Canaã, quando o povo recebeu a bênção, quando o povo recebeu o milagre, o povo esqueceu de Deus. Aí eu te pergunto, é diferente na minha e na sua vida? É diferente? Irmão, normalmente as dificuldades nos aproximam de Deus. Mas Deus gosta de ver a nossa fé é quando Ele libera o milagre. Parece que quando a gente recebe o milagre, a gente acha que não precisa mais de Deus. Quando a cura chega, quando a porta de emprego abre, quando a família é restaurada, aí esquece de Deus. Agora quando está na crise, na aflição, na dificuldade, corre para a igreja. Que Deus é esse que você está vendo? É o Deus vivo ou é o gênio da lâmpada mágica? É o Deus vivo
Ou é apenas um amuleto de sorte? Eu quero nessa manhã, mediante essa palavra, te dizer que Deus vai deixar, ou está deixando, algumas situações chegarem à tua vida, não porque Ele quer te ver morrer, não porque Ele quer destruir a tua família, é porque Ele quer te lembrar que Ele é a única coisa que você precisa na sua vida. Deus é a prioridade da tua vida. Deus não é o teu plano B. Deus é o teu plano A. Deus é a prioridade da tua vida. Deus é a única coisa que você precisa, que você necessita. Deus quer ser a prioridade da tua história. Deus quer que você o sinta 24 horas por dia. Deus quer que você saiba que Ele está com você na prova, na bênção, na dificuldade, no milagre, em todos os momentos da tua vida. Deus quer estar com você 24 horas por dia, aonde você estiver. Deus quer que você tenha convicção que Ele está cuidando de você e está preenchendo cada lacuna da tua história. Deus quer ser a prioridade da tua vida. Você não precisa de mais nada além da presença de Jesus Cristo de Nazaré. Quando Jesus ele é prioridade na tua vida, irmão, você nem precisa orar, porque a Bíblia diz que os sinais seguem aqueles que creem. Sabe o que é isso? É você andando com Jesus, correndo, e os milagres, eu quero te abençoar, eu quero te curar, eu quero te restaurar, eu quero te levantar, os milagres correndo atrás de você, porque você está caminhando com Jesus. Que vida maravilhosa! Imagine isso, os milagres correndo atrás de você. Imagine você abrir o seu celular e não ter uma vaga de emprego, ter várias vagas de emprego, várias pessoas falando com você. Imagine você ir no médico e o médico dizer: eu não sei como foi que aconteceu, eu não sei o que aconteceu, mas você está curado, você está curada. A ciência não explica, a medicina não tem o que fazer, porque os milagres correm atrás daqueles que creem. Quando Jesus ele é prioridade na tua vida, irmão, eu quero que você saia nessa manhã, eu quero que você entregue a sua vida a Cristo nessa manhã. Mas você não vai se desviar, você não vai sair da igreja por qualquer coisa, por nada, porque você está vendo nessa manhã o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aí quando a dificuldade, a enfermidade bater a tua porta, você vai dizer: para aí, eu já sei, é Jesus me moldando, me transformando e me fazendo um vaso novo. Estou terminando. Eu não irei passar do horário. Mas sabe qual é o problema, irmão? A gente não aceita o tratamento de Deus na nossa vida. Sabe por que as pessoas saem tão facilmente da igreja? Porque elas não aceitam o tratamento de Deus na sua vida. A gente, ser humano, é muito difícil, porque a gente não compreende a forma que Deus quer tratar conosco. Parece que a gente, pó da terra, a gente quer ser mais inteligente que Deus. Parece que a gente está orando e está dizendo: Deus, assim não, o Senhor poderia ter feito assim, assado, assim seria melhor. Meu irmão, mas não está escrito que o homem fez Deus do pó da terra. Está escrito que Deus fez o homem do pó da terra. Então é Ele que sabe o melhor para a nossa vida. Embora, ainda assim, o que a gente mais vê no Brasil, por exemplo, é as pessoas tentando tirar esse poder de Deus e entregar coisas. Pegaram o casamento, entregaram a Santo Antônio. Pegaram a lua, entregaram a São Jorge. As crianças, a Cosme e Damião. Os mares, a Iemanjá. Mas quando eu leio a palavra de Deus, eu vejo Jesus dizendo: eu não entreguei nada para ninguém, porque do Senhor é a terra, toda a sua plenitude e aqueles que nele habitam.
Uma vez disse Deus, 2 vezes eu ouvi. É dele o poder, é dele a honra, é dele a glória, pelos séculos dos séculos. O teu casamento não pertence a Santo Antônio, os teus filhos não pertencem a Cosme e Damião, os mares não pertencem a Iemanjá, porque o Brasil, a tua família, a tua casa, os teus filhos pertencem a Jesus Cristo de Nazaré. É Ele quem está sentado no alto e sublime trono, é Ele quem está no controle de todas as coisas. Você pode não saber o que fazer, o teu marido pode não saber o que fazer, mas Jesus está aqui dizendo: eu sei o que fazer para mudar a tua vida, para mudar a tua história, para mudar a tua família. Eu sei exatamente o que fazer, qual caminho tomar para mudar a tua vida. Jesus sabe. Entrega a tua vida a Ele. Mas em terceiro lugar, para caminharmos para a conclusão, Daniel entende que o cativeiro é pedagógico. Vou repetir. Daniel entende que o cativeiro é pedagógico. Porque Daniel entendeu o propósito de Deus quando permitiu que o seu povo entrasse naquele cativeiro. E o propósito foi revelado em Ageu capítulo 2. Quando o povo volta do cativeiro, e eles agora restaurados e transformados, a Bíblia diz que a glória da segunda casa foi maior do que a da primeira. É meio complexo entender isso, porque o primeiro templo de Salomão tinha ouro, tinha prata, era grande, e o templo que Ageu e Zorobabel levantaram, irmão, era um templo de madeira pequena, ao ponto que o texto diz que quando os anciãos que viram o templo de Salomão, viram o templo de Ageu, choraram, porque o templo de Ageu não chegava nem aos pés do de Salomão, em glória, fisicamente falando. Aí vem Deus e fala o seguinte: olha, a glória que eu vou derramar nessa casinha de madeira aqui, vai ser maior do que a glória que eu derramei no templo de ouro, que Salomão levantou. Por quê? Porque o templo de madeira que Israel levantou representava esforço. No templo de Salomão tinha muito ouro, tinha muita prata. Davi deixou muito ouro, muita prata. O povo estava em abundância, o povo tinha muito dinheiro sobrando. Mas quando o povo vem do cativeiro, o povo mal tinha o que comer, entre aspas. O povo não tinha luxo, o povo não tinha dinheiro sobrando, porque estava começando a reconstruir Jerusalém. Mas ainda assim, ouviram a voz de Deus e restauraram a casa do Senhor. Aí Deus estava dizendo: aqueles que me honram, eu honro. Aqueles que me buscam, me acharão. Aquele que bate, a porta abre. Aquele que procura, encontrará. Você pode nesse momento não estar no ápice da sua vida, mas se você entregar a sua vida a Cristo, se você nesse momento, nessa live, crer com teu coração de verdade, como o pastor falou, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: eu não acredito, eu pensava que ia morrer, mas não só ressuscitou, como está viva e viva com abundância. Eu pensava que ia cair, mas não só foi levantado, como está vivo e vivo com abundância. Eu pensava que o casamento ia acabar, mas não só foi restaurado, como está contente, como está feliz, como está em paz, com filhos abençoados, porque a glória da última casa será maior do que a da primeira. Para encerrar, irmão, para terminar, o cativeiro é pedagógico. Quando eu falo de prova, irmão, eu lembro muito de Jó, porque talvez um dos personagens que passou a pior dificuldade, a pior situação foi Jó. Porque a Bíblia diz que em um único momento ele perdeu os filhos, ele quebrou financeiramente, ele foi desprezado pela sociedade, ao ponto que a sua mulher olhou para ele e disse assim: amaldiçoa teu Deus e morre.
Por que você ainda quer viver? Em um único dia, Jó passou por tudo isso. Eu acho muito interessante porque as pessoas não falam sobre isso. Jó realmente não pecou contra Deus. Mas a Bíblia é clara em falar que Jó, por 38 vezes, perguntou a Deus: por quê? Por que minha dor não cessa? Por que essa prova não acaba? Por que é que o Senhor não me mata de uma vez? Por 15 vezes, Jó se queixou, perguntou a Deus por que estava passando por aquela dificuldade. Ao ponto que no capítulo 22, salvo engano, Jó olha para Deus e fala assim: eu quero marcar um tribunal. Eu vou ser o advogado, eu vou perguntar e o Senhor vai me responder. E Deus atende ao pedido de Jó. Mas sabe o que é interessante? Jó perguntou 38 vezes o porquê. Jó perguntou 15 vezes o porquê. E Deus não respondeu nada. Total silêncio. É aquele momento que você ora, você jejua, você clama, você vem para a igreja e Deus calado. E esse momento dói, irmão, porque parece que o silêncio de Deus dói mais em nossas almas do que a dor da aflição, da angústia. E aí, quando chegou no capítulo de número 42, Jó fala o texto mais bonito da Bíblia Sagrada, um dos mais belos. Ele fala: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus projetos podem ser frustrados. Aí quando as pessoas leem esse texto, é muito bonito, é muito belo, ele isolado. Mas espera aí, eu te pergunto, se Deus não respondeu nenhuma das 38 queixas de Jó, se Deus não respondeu nenhuma das 15 perguntas de Jó, o que foi que Jó entendeu que o fez compreender que Deus pode todas as coisas? É simples. Quando você lê o capítulo 38 de Jó, a partir do 38, e correlaciona com o capítulo 40 de Isaías, você entende o que Jó entendeu. Quando Jó chegou no tribunal que ele pediu com Deus, Deus olhou para Jó e falou assim: beleza, Jó, eu vou responder as tuas perguntas. Estou parafraseando. Mas antes de eu responder as tuas perguntas, eu quero que você responda as minhas. Se você responder as minhas perguntas, eu respondo as tuas. Aí Deus começou: Jó, aonde você estava quando eu colocava os fundamentos da terra? Jó, aonde você estava quando eu medi os céus a palmos? Jó, aonde você estava quando eu colocava os oceanos na concha da minha mão? Jó, aonde você estava quando eu criava, batizava cada uma das estrelas? E quanto mais Deus perguntava, mais Jó se encolhia. Quanto mais Deus revelava a sua glória naquele cativeiro, naquela tribulação, mais Jó se encolhia. Ao ponto que no capítulo 42 ele diz: agora eu sei que o Senhor pode todas as coisas e que nenhum dos teus projetos pode ser frustrados. E o que foi, Júnior, que Jó entendeu? Eu imagino Jó pensando e se perguntando: o que é um filho morto para o Deus que é tão poderoso que mede os céus a palmos? O que é uma crise financeira para o Deus que é tão poderoso que colocou os fundamentos da terra? O que é uma esposa rebelde para o Deus que é tão poderoso que chama as estrelas pelo seu nome? Não é nada. Da mesma forma nessa manhã na tua vida, o que é essa dificuldade na tua casa para o Deus que é tão poderoso que mede os céus a palmos? O que é esse filho rebelde para o Deus que é tão poderoso que coloca os oceanos na concha da sua mão? O que é essa enfermidade para o Deus que é tão poderoso que chama cada estrela pelo seu nome? Não é nada. Não é nada. E aí, para encerrar, desculpe esses minutos que eu passei, Daniel entendeu que o povo entrou com data marcada para sair. Daniel entendeu que Deus é amor, mas é justiça. E Daniel entendeu que a prova, o cativeiro é pedagógico. E a última lição que eu adoro é que quando Daniel leu tudo isso, irmão, Daniel poderia ter olhado para Deus e se revoltado. Daniel poderia ter olhado para Deus e ficado magoado. Daniel poderia ter olhado para Deus e ter ficado triste. Daniel poderia ter olhado para Deus e ter dito:
Deus, mas nós não somos o teu povo escolhido. Por que foi que o Senhor permitiu que entrássemos aqui como escravo? Daniel poderia dizer: Deus, nós não somos a menina dos teus olhos. Por que foi que o Senhor permitiu que entrássemos aqui para sofrer? Daniel poderia naquele momento ter se revoltado, largado tudo, chutado o pau da barraca. Ele poderia ter amaldiçoado Deus, largado Deus. Mas o texto diz, eu li com você, versículo 4, que quando Daniel entendeu tudo isso, ele não murmurou, ele não reclamou, ele não se revoltou, ele adorou o Senhor e orou ao Senhor.